E aí, para coroar esse final de semana de aniversário, ontem veio uma boa chuva sobre Goiânia, e esse clima tão abençoado. Imagine se tivesse um dia quente, não está, embora a gente tenha ar-condicionado aqui. E depois vamos para o almoço. Muita gratidão a Deus, muita gratidão. Já tinha, agora estou com mais ainda. Amém. Irmão presbítero Cirineu, reuni as ovelhas que estão aí no pátio, para que os que já estão livres venham para o tempo que estamos começando o culto dessa manhã. Nosso diácono Reginaldo, a mesma coisa, os que estiver perto, por favor, chamem para cá. As crianças vão ficar até o período do louvor, vão participar do louvor com a gente, depois elas vão para as suas salas de escola bíblica dominical. De 12 anos para cima, todos ficaram no templo. Os professores já sabem disso, mas eu estou aproveitando para reforçar. Então vamos ter um começo único. O pastor Ednei Reolon, que é o preletor dessa semana, aqui da Igreja Metodista Central, já me comuniquei com ele, ele vai chegar um pouquinho depois mesmo, porque ele tem que fazer uma abertura lá e vem para cá. Está tudo certinho, tudo combinado. Agora que o nosso coração acalmou, a gente vai ficar em pé, a gente vai orar, e depois vamos cantar o hino 248, que a semelhança do de ontem é mais um convite de louvor a Deus, e a gente vai dizer por que nós louvamos. Pelo dom de Jesus, porque Ele nos manda a luz, porque o Cordeiro de Deus foi morto, e porque Ele nos conduz tão seguros no seu grande amor. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos muito pela chuva que caiu ontem, por esse clima mais ameno, mais agradável hoje. Aceita a nossa gratidão. Estamos aqui para te louvar e te adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor é digno, essa igreja é tua, o Senhor a comprou com seu precioso sangue. Que o teu próprio Espírito nos capacite a te adorar e a te render graças, porque o Senhor é digno. Abençoa cada momento e ato desse culto, para que em todas as coisas o teu nome e a tua palavra sejam exaltados, a igreja edificada e pessoas evangelizadas. Assim desejamos, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. 248, Isaías e Lucimar, por favor.
Amém? O Salmo de número 103 é um salmo no qual o autor destaca muito a paternidade de Deus. Um salmo muito precioso, e nós vamos salmodiar ao Senhor com essa leitura desse salmo. E ele começa o salmo conversando com a sua própria alma. O salmo de número 103, nós vamos fazer essa leitura alternada e vamos ver quantas coisas ele destaca de Deus como nosso Pai celestial. Começa assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa algumas das tuas iniquidades. Não, eu li errado, né, gente? Eu li errado, né? Ele perdoa quantas? Todas. Todas as tuas iniquidades. E quem sara todas as tuas enfermidades. 4. E na nova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o Oriente o Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Que banquete esse salmo, não? Um banquete para todos nós. Pastor Benê,
Vem aqui à frente, meu querido. Orar. Nesse instante, tem um microfone sobre a mesa aqui. Por favor, pega ele para nós. Pastor da Igreja Cristã Evangélica Morada do Morro, em Senador Canedo, e membro da nossa igreja. O filho veio para o aniversário da mãe. Amém. Obrigado. A tecnologia confunde os interioranos. Perceberam, não é? Um rei antigo que falou: Paulo, as tuas muitas letras te deixam maluco. Eu estou aqui meio... Eu quero agradecer a oportunidade e trazer o abraço da Igreja Cristã Evangélica, segunda Igreja Cristã Evangélica Senador Canedo, amada igreja, esta amada mãe, pela data tão significativa de tanto trabalho, de tanta luta, de tantas vitórias, de tantas conquistas, de tantas almas que estão aqui e as que já estão com o Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão oportuno. Graças a Deus. Te agradecemos pelo evento, que nada mais quer senão dizer que só o Senhor é Deus. Amém. Que Ele age, que Ele é o que consola, que conforta, Amém, que trabalha, que dá o fruto, o pão ao que busca com fé e humildade. Por essa igreja comemorar esta data tão preciosa, trazendo pessoas tão ilustres, tão servas do Senhor, tão úteis ao teu reino, causa para compartilhar verdades tão preciosas para nós outros. Muito obrigado, que o Senhor abençoe o culto desta manhã, o pregador desta manhã, o pastor desta igreja, os crentes que congregam aqui, que se reúnem aqui, em nome de Jesus, é a nossa oração que te fazemos. Amém. 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 Podem assentar. Pode deixar em cima, pastor. Algumas pessoas me perguntaram ontem depois se o coro Mensageiros da Paz estaria aqui hoje, mas é claro. Passaram bem a noite? Graças a Deus, sejam muito bem-vindos. Vocês têm oportunidade agora para a primeira apresentação. Bom dia a todos.
Ele me trouxe paz, Ele me satisfaz. Quem é esse Ele? Quem é esse Ele? Jesus. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que essa igreja está aqui há 81 anos. Ele, Jesus. Então vamos exaltá-lo. Pablo, ministério de louvor. Um pouco mais. A gente vai cantar. Bom dia, irmãos, graça e paz. Em 1 Crônicas 17, nós lemos uma história interessante. Davi chama o profeta Natã e fala assim: como é que pode eu morar numa casa de cedros e a arca do Senhor habitar numa tenda? Então Davi se perturba, mas Deus fala a ele depois o seguinte: Davi, não vai ser você que vai construir uma casa para mim, um templo, mas aquele que provirá de ti, o seu filho. Davi aceita essa palavra e numa linda oração que nós lemos lá em 1 Crônicas 17, Davi diz assim: Senhor, seja engrandecido para sempre o teu nome. Eu convido você, meu irmão, nessa manhã, a ter um coração, o mesmo sentimento do coração de Davi. Um coração quebrantado, um coração dobrado, submisso, obediente. É assim que nós erguemos a Deus um verdadeiro louvor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos engrandecê-lo. Todos juntos. Seja ó Deus, a minha vida, Tu és o Deus
da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Todos conhecem esse corinho? Todos conhecem esse corinho? Vamos unir nossas vozes novamente. Vamos de novo. Isso. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Isso. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Só as vozes. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Deus, nós te adoramos nessa manhã, Pai, porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de louvor, só o Senhor é digno de ter o melhor de nós, de ter o nosso coração, Pai. Aceita o nosso frágil, limitado coração, mas aceita o nosso louvor, porque nós fazemos com sinceridade. Em nome de Jesus. Amém.
és a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é uma palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é uma palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. O perdão de Deus já foi manifestado na cruz, amém? Continua sendo manifestado todos os dias, através dos nossos atos. Quando nós perdoamos o irmão, quando nós agimos com misericórdia, com compaixão, com bondade. Lá em João 17, Jesus falou o seguinte: Pai, uma das últimas orações dele, Pai, eu oro agora por aqueles que hão de crer, para que eles, assim como eu sou um em ti e tu és em mim, sejam um em nós. Que o mundo vai crer que tu me enviaste. Já pensaram nisso, meus irmãos? Como é que o mundo vai crer que Jesus foi enviado para salvá-los? Através da nossa união, através da nossa comunhão. Essa última canção que nós vamos cantar, e também nós vamos abrir esse espaço para os dízimos, é uma música que fala de comunhão. É uma música que fala que nós temos que viver numa só esperança, numa só oração, numa só voz, num só coração. Exaltado. E é assim que ele vai ser conhecido, glorificado neste mundo. Amém? Vamos cantar. Deixa eu só dar uma orientação, é o seguinte: se você vai trazer oferta, você coloca, por favor, dentro de um desses dois jarrinhos que estão em cima da mesa. Se você vai trazer o seu dízimo no envelope, pode colocar dentro do gasofilácio. Amém? Então, a oferta que foi em dinheiro, você coloca dentro desses jarrinhos, e o dízimo, o envelope, porque a gente precisa fazer uma separação daquilo que foi dado ontem em prol do aniversário da igreja. Só isso. Amém.
e agradável, viverem unidos num só coração, os irmãos, no mesmo som, incomparável, uma só fé e razão, uma só comunhão, uma esperança, uma oração, uma só força, no partir do pão, uma só voz, um só Senhor, uma só graça, um só amor. E agradável, verem unidos num só coração, os irmãos, um som incomparável, uma só fé e razão, uma só comunhão, uma esperança, uma oração, uma só força, um partir do pão, uma só voz, um só Senhor, uma só graça, um só amor. Uma esperança, uma oração, uma só força, partir do pão, uma só voz, um só Senhor, uma só graça, um só amor, o amor de Jesus, de Jesus. Pai, esse é o sentimento que nós queremos ter, Pai. Sentimento ou um reconhecimento de que nós precisamos andar juntos, Deus. Lado a lado, de mãos e corações unidos, Deus. Une cada vez mais o teu povo em amor, Pai. Em alegria, em comunhão. Une o teu povo no mesmo sentimento. Sentimento de amor uns pelos outros e amor a Ti, Pai. Une o teu povo, Pai, para que o mundo reconheça que Tu foste enviado através de Jesus, que Tu salvaste esse mundo, Pai. Ajuda-nos, Deus, a não pormos isso a perder através das nossas ações, mas que a nossa vida seja um constante louvor ao Senhor, que a nossa vida seja um perpétuo testemunho do Teu amor, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. As crianças podem sair. Maila, pode abrir a porta, por favor? Podem sair por essa porta. Até 11 anos, todas as crianças podem sair. Todas as crianças podem sair. Se você está com um bebê, nós temos um berçário. Tem lugar para você colocar o seu bebê, tem lugar para você se assentar, tem lugar para você trocar a fraldinha dele, dela. Aqui embaixo é o berçário. E lá em cima temos classes para crianças até 11 anos. Adolescentes para cima vão ficar aqui. Todas as mamães quiserem levar seus filhos, deixar no berçário, levar para uma classe, podem sair por aquela porta, por essa porta.
Crianças até 11 anos podem sair. Podem sair. Bom, opa. Vamos ouvir o coro Mensageiros da Paz mais uma vez.
Santo sacrifício, O coro Mensageiros da Paz é da Igreja Memorial Batista de Brasília, e eles vieram tão bondosamente e generosamente, providenciaram ônibus, e aí na liderança do Silas fizeram a reserva no hotel, e esse final de semana era o final de semana do aniversário deles. E eles mexeram alguma coisa na data, na comemoração, para estarem aqui com a gente. Eu tenho que conseguir alguma palavra melhor do que muito obrigado para falar com vocês. Ontem eu ouvi se vocês iriam estar aqui hoje. Eu já sei o que eu vou ouvir hoje. Pastor, eles vão voltar o ano que vem? Esse eu já sei. Muito bom. A gente conversa sobre isso depois. Olha, todo mundo que está aqui está convidado para almoçar, e a igreja contratou cozinheiras, nós temos uma equipe trabalhando aqui, então se não estava no programa, depois precisar de avisar, basta ligar, falar, olha, eu vou almoçar aqui na igreja hoje, ninguém vai pagar nada, e só que o almoço só sai meio-dia. Depois de um café desse, né? Dizem que o que é bom a gente repete. Então, nós estamos repetindo o culto, repetindo no sentido de convidar o pastor Ednei Reolon, pastor aqui da Igreja Metodista Central, na Rua 20, nosso colega, nosso amigo, e ele tem um ministério de liderança também no meio da Igreja Metodista. Ontem ele estava em Piracicaba, no interior de São Paulo, viajou, chegou,
e juntamente com ele está a irmã Solange, eu gostaria que ela ficasse em pé, que também veio ano passado, no aniversário. Podem assentar. E eu avisei a eles sobre o almoço, tá? Então, eu não sei se eles vão ficar, mas convidados foram. Então, meu irmão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e sinta-se à vontade, a casa é sua, tá bom? Pode dar o seu aviso lá sobre o preletor de amanhã. Graças a Deus. Quero saudar o reverendo José Humberto, saudar a cada irmão e irmã, saudar esse abençoado coro Mensageiros da Paz, a Rosana, é isso? A líder regente, saudá-los em nome do Senhor Jesus. Agradecer, pastor Humberto, ao convite. Eu fiquei pensando assim, acho que eles convidaram de novo, porque saiu tão ruim o ano passado, que vamos ver se ele melhora desse ano, né? Mas eu quero falar para vocês que eu me sinto muito à vontade aqui. Quando eu cheguei aqui, eu e minha esposa, nós passamos na nossa igreja, o culto lá começa às 9, temos um convidado especial ministrando lá, o pastor da igreja em Rio Verde, e aí eu fiz a abertura lá, e aí falei para o pastor Humberto, eu vou chegar um pouquinho entre 9 e 9h40, mas eu fui tão bem acolhido pelo irmão Moisés Leandro, né, nosso oficial de plantão, que eu me senti quase pastor dessa igreja, né? Muito bem, louvado seja Deus, porque hospitalidade é um dom, e eu percebi que essa igreja tem, pelo menos na expressão desse irmão, e com certeza ele não é uma pessoa que faz isso sozinho, mas ele reflete a igreja. Eu louvo a Deus por isso, parabenizo essa igreja pelos seus 81 anos. Goiânia tem essa idade, né? Goiânia é, acho que 83? 83 anos, né? Então, louvo a Deus pelo privilégio de fazer parte da caminhada, da história desta igreja, e poder estar com vocês nesta manhã, numa manhã de almoço. Quando o pastor falou que podia convidar qualquer um, já passei um WhatsApp lá para a igreja. E eles estão avisando lá, então não sei, pastor. É bom o senhor avisar as cozinheiras. Mas eu perguntei para o pastor quanto tempo eu teria, né? Me lembrei de uma história que eu fui pregar numa igreja no Paraná. E aí, durante o culto, eu falei para o colega, né? Pastor Éder, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele falou, meu irmão, fica à vontade. Pode ir até a hora que você quiser. Às 9h o pessoal começa a ir embora. Então, eu não sei que hora que o pessoal começa a ir embora aqui, pastor, mas ele mandou ficar à vontade, ninguém vai embora. Se der 3h, se tiver alguém ainda, eu paro. Mas, com certeza, não é esse tempo. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o evangelista Marcos. Marcos, capítulo 4. É a palavra de Deus para mim e para você. Eu não sei, o ano passado, daqueles que estiveram aqui, quantos se lembram do que eu preguei? Então vou pregar de novo, é pouca gente. Mas, queridos, ano passado eu falei sobre a pesca maravilhosa, sobre o sermão que Jesus pregou no barco, e que a gente não sabe o que ele pregou, mas sabe a transformação que houve a partir daquele sermão na vida, principalmente de Pedro. E eu falei sobre o checklist de Deus, coisas que não podem faltar na nossa vida, coisas que não podem estar ausentes. E nesse contexto de Galileia, de mar, Jesus viveu entre os pescadores, ele contou muitas parábolas, ele chamou, dentre essa categoria de profissionais, chamou alguns para serem seus discípulos. Eu quero continuar nesse ambiente da Galileia, do mar da Galileia, e ler Marcos capítulo 4, verso 35 com você. E se você puder ficar em pé para a leitura da palavra. Esses dias eu fui convidado para um almoço aqui no Palácio do Governador, uma liderança evangélica, e o governador estava em outro lugar, de helicóptero, ele atrasou. E aí, serviram o almoço. E aí nós estávamos almoçando, de repente, o cerimonial foi ao microfone e disse, nós queremos informar a chegada do vice-governador José Wellington. E aí nós paramos de almoçar, ficamos em pé para a entrada do vice-governador. Ele agradeceu, sentamos, continuamos almoçando, e aí o cerimonial voltou e disse assim, nós queremos informar a entrada no recinto do nosso governador, excelentíssimo governador Marconi Perillo. Todo mundo parou, ficou em pé para receber o governador. Há uns tempos atrás eu fui no jogo do Vila, e quando o Vila vai para o ataque, o Goiás também é assim, o Atlético também é assim, todo mundo fica em pé na arquibancada. Uma vez eu fui com o irmão da igreja que ele tinha um sobrepeso, ele era bem obeso, e ele nunca tinha ido no campo. Ele falou, pastor, o senhor está quebrando paradigmas comigo, me levando no campo. E aí, quando a turma ia para o ataque, a gente ficava em pé. E aí ele demorava para ficar em pé um pouco, por causa do corpo dele.
Aí quando ele ficava em pé, já tinha acabado o ataque, daí ele ia sentar de novo. Ele falou, pastor, por que é isso? Eu expliquei. Então me avisa um pouquinho antes, para dar tempo de eu ver o lance. Queridos, nós ficamos em pé não só por causa dessas coisas, mas porque o rei está aqui, o rei dos reis, mais do que um governador, mais do que um time de futebol. Nós ficamos em pé porque quando a palavra é lida, é Deus falando conosco. E o mínimo de reverência que nós podemos ter é nos posicionarmos para ouvirmos a palavra do Senhor. E Marcos capítulo 4, verso 35. Dá uma olhadinha do lado aí, se tiver alguém sem Bíblia, sem aplicativo, convide o irmão para ir na sua. Aliás, quem está com o seu smartphone, a melhor recomendação é colocar no modo avião, que daí não há turbulência, não há nada que vá te atrapalhar, né? Marcos capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertado, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus acrescente essa palavra ao meu e ao seu coração, amém? Feche os seus olhos assim como você está, Senhor Deus. Nós não queremos somente ouvir, nós queremos, Deus, entender a Tua palavra. Pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar. E ao sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo, nós vamos Te obedecer. Sentindo a Tua presença, nós Te pedimos que o Senhor transforme as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor, e amém. Ao se sentar, fale para o seu irmão, Deus vai falar com você hoje. Me ajude a pregar aí. Ele está falando desde o começo deste culto. Ele está falando desde do prelúdio, está falando desde as ministrações desse abençoado grupo, do ministério de louvor, das orações, da liturgia. E ele vai continuar falando por meio da comunhão, no almoço. Então nós precisamos ficar atentos, porque Deus, o que Ele mais quer é se comunicar, o que Ele mais quer é ministrar ao nosso coração. Aqueles 81 anos de vida é uma história, é uma vida, e quando nós olhamos para esta igreja, nós podemos ampliar o horizonte da nossa visão e alcançarmos congregações como o nosso querido pastor, que é filha, e tantas outras igrejas, pastores, missionários, que foram alcançados por meio desses 81 anos de vida. Agora, queridos, fazer uma festa, convidar um grupo coral de Brasília, convidar mensageiros e pastores e fazer um almoço, isso é celebrar e glorificar e agradecer ao Senhor. Porém, nós temos certeza que não foram 81 anos só de coisas boas acontecendo. Existiram momentos e existem momentos de tempestades na nossa vida. Talvez, enquanto você está aqui, você talvez esteja preocupado com o resultado de um exame médico que vai sair amanhã e você está apreensivo e ansioso. Talvez há muito tempo você está aguardando a volta de um parente querido que um dia disse que nunca mais ia conversar com você. Talvez a sua vida esteja vivendo um terremoto, assim como esse descrito no Evangelho de Marcos. A palavra aqui que o evangelista diz para falar um grande temporal, na língua original, ela também é usada para falar de terremotos. Queridos, quando vem um grande temporal, ontem, quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu cheguei em casa, a minha esposa falou, bem, deu uns pinguinhos de chuva aqui no centro. De repente, caiu uma grande chuva, e como é gostoso, depois de muito tempo, nós aqui do Centro-Oeste, né, vivermos a 10, 12% de umidade relativa do ar. Esse ano, eu estou aqui há 13 anos, pela primeira vez em 13 anos, eu tive um problema de um sangramento, uma hemorragia nasal, decorrente provavelmente dessa sequidão. Como é gostoso, depois de um tempo de muita seca, uma boa chuva. Mas o perigo, meu irmão, minha irmã, é quando essa chuva é associada a ventos, a tremores, é associada a coisas que nós não dominamos, porque tempestades, elas são previsíveis, mas elas não são inevitáveis.
Por serem imprevisíveis, a gente pode até fazer alguma coisa para diminuir o furor dela. Quando se anuncia que vai chegar um furacão, as pessoas lá nos Estados Unidos, por exemplo, elas compram mais alimentos, elas compram madeiras e colocam nas janelas e nas portas, porque é uma forma de tentar diminuir os prejuízos da tempestade. Às vezes, fazer um check-up, algo necessário, cuidar do nosso corpo, acabando com o sedentarismo, tendo uma alimentação saudável, as nutricionistas aqui, nutricionistas que nos digam, aliás, tem algum nutricionista aqui? Então posso falar, né? É muito chato, pastor, almoçar perto do nutricionista, não é, gente? É muito chato. Isso não pode, esse não pode. O meu cardiologista, eu tenho problema, assim, de combate ao colesterol. Meu pai faleceu com infarto aos 48 anos de idade, e então eu faço check-up anual, eu faço exercícios físicos, mas de vez em quando eu como uma picanha com uma gordurinha. Só que eu como de olho fechado, porque tem um ditado que fala que o que o olho não vê, o coração não sente, né? Então, o cardiologista falou assim: o senhor não pode comer isso. Eu falei: eu como de olho fechado que o coração não sente, né? Mas é ruim comer perto de gente que fica falando: isso não pode, isso não pode. Mas cuidar da saúde é uma forma de prevenir tempestades. É uma forma de se antecipar para que não soframos. Mas não é porque a pessoa teve uma vida completamente saudável, uma alimentação equilibrada, que ela não vai sofrer uma tempestade na saúde. Tempestades podem ser previstas e nós podemos nos prevenir, mas elas são inevitáveis. E eu quero, querido irmão e irmã, olhando para esse texto, aprender algumas lições sobre como aprender e como enfrentar as tempestades da vida. Ontem, conversando com o irmão que é líder na igreja, no telefone, pedindo sobre uma questão de uma escala, ele falou: pastor, aliás, eu quero te anunciar em primeira mão. Eu fui demitido do meu emprego essa semana, um cargo de liderança de uma grande empresa, um cargo de gerência. Eu falei: meu irmão, é natural a gente falar: meu irmão, uma tempestade está chegando. Mas ele falou: pastor, fica tranquilo que a mensagem de domingo passado na igreja, eu não sabia de nada, mas Deus preparou o meu coração para o que eu receber na segunda. Então, tempestades são inevitáveis, mas nós podemos nos prevenir. E a lição, ou as lições dessa história, podem nos fazer sair daqui melhorados em nome de Jesus. Deixa eu contar o pano de fundo para você entender. Mar da Galileia, na verdade, nós chamamos de mar, mas é um grande lago, uma grande represa natural, que ela foi formada ou é formada pelo Rio Jordão. Rio Jordão, a sua nascente lá no Monte Hebron, no norte de Israel, nas geleiras do Monte Hebron e do Rio Jordão, ele passa ali na região da Galileia, forma aquela grande represa. O Mar da Galileia, ele está a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então é uma grande depressão no meio das montanhas, as colinas de Golã ali, e por causa disso, ali é um clima semitropical, é um clima de ar quente. Somado, então, quando se junta com o ar frio que desce das montanhas do norte, e aí pelo fato de ser uma depressão, isso é um prato cheio para tempestades. É por isso que na Bíblia a gente vê Jesus acalmando tempestade, andando sobre o mar, porque aquele ambiente era um ambiente muito peculiar para isso. Aliás, esse é um mês importante para nós, que nós chamamos de Setembro Amarelo, para conscientização e combate à tentativa de suicídio. E o suicídio, o que é, senão uma grande tempestade? Eu costumo dizer que o perigo da depressão, a minha filha é psicóloga e ela me ensina muito sobre isso, né? O perigo da depressão é que tudo que é depressão traz tempestade. Lá no Mar da Galileia, a depressão geográfica faz tempestades acontecerem com frequência. Quais lições precisamos aprender nessa história para vencermos as tempestades da vida? A primeira delas, meu irmão e irmã, olha aí no verso 35, se você puder ficar com o aplicativo aberto, a Bíblia aberta. Marcos 4:35 fala assim: naquele dia, sendo já tarde. Vamos falar juntos para a gente participar? Naquele dia, sendo já tarde. Preste atenção em algo que eu vou te dizer. Final de expediente. Os discípulos estão cansados.
é parábola, é entendimento de parábola, é milagre, é multiplicação de pães, é isso, é aquilo, é se esquivando dos oficiais religiosos da época querendo prender. Jesus e os discípulos viveram uma vida intensa. E quando eles tinham uma oportunidade para descansar, Jesus falava assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então era 24 horas por dia ligados. E o texto nos diz aqui que naquele dia, no final do dia, sendo tarde, começando a escurecer, Jesus fala: vamos para o outro lado. Eu imagino que eles pensam assim: ufa, vamos descansar um pouquinho. Ufa, chegou a hora da gente pôr os pés para cima e no balanço do barco, a gente descansar um pouco depois de um dia tão intenso. E eu quero aprender com você, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes a gente está desse jeito. O texto é um contexto de ser já tarde. E a nossa relação com o tempo é muito complicada. Quantos de nós já ouvimos ou falamos aquele adágio popular que diz: Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Só que o tempo de Deus é diferente do nosso. Aliás, Deus é um ser atemporal. Para ele, o apóstolo Pedro, se você estiver anotando, 2 Pedro 3, verso 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não foi Einstein que desenvolveu a teoria da relatividade, não, foi Pedro. Pedro falou que para Deus não tem tempo, Deus é um ser atemporal. Deus, ele está em 2 lugares ao mesmo tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo, e por causa disso, então, para Deus não tem tempo. E nós temos tempo. E quando o nosso tempo, que é cronos, cronologia, cronômetro, quando o nosso cronos se encontra com o tempo de Deus, que Deus ele mede o tempo de eternidade a eternidade. O tempo de Deus é kairos. Quando o tempo de Deus encaixa com o nosso tempo, aí a vontade de Deus prevalece. Mas o problema, meu irmão e minha irmã, é que às vezes a gente acha que Deus está atrasado. Já é tarde demais para eu me envolver com as coisas da igreja. Quando eu era mais jovem, agora a minha família consome muito meu tempo. Quando eu tinha mais recursos, agora eu estou tendo que trabalhar 3 vezes mais para ganhar metade do que eu ganhava há alguns anos. Quantas vezes a gente acha que já é tarde demais? Ou é cedo demais? Eu ainda sou um adolescente, sou um jovem, tenho tanta coisa para fazer e curtir a vida. Quando eu ficar mais idoso, daí eu vou para Jesus. Aliás, esses dias alguém chegou para mim e foi um pastor. A pessoa era de tradição kardecista e acreditava então no karma, na reencarnação. Ele falou: pastor, se não precisa de obras, se é graça de Deus, então eu vou deixar para aceitar Jesus quando eu estiver perto da morte, no leito de morte. O que o senhor acha? Eu falei: olha, eu não sei se isso é muita esperteza. Primeiro, você não sabe quando você vai morrer. Segundo, você não sabe se Jesus volta, que hora que ele volta. Terceiro, você não sabe se quando você se arrepender lá no leito de morte, Jesus vai entender que foi verdadeiro, porque cada vez que você adia, o seu coração vai recrudescendo mais. Eu falei: mas ainda que dê certo e dê tempo, não é uma coisa muito esperta. Ele falou: por que não? Ele citou o ladrão da cruz. O ladrão da cruz aceitou Jesus no último fôlego. Eu falei assim: se ele tivesse aceito antes, ele não tinha virado ladrão. E não tinha ido para a cruz. Então não é esperteza achar que é muito cedo para aceitar Jesus. Uma vez eu fui almoçar na casa de uma irmã da igreja cujo marido ele é ateu e faz questão de ser. E a irmã estava preocupada em que ele fosse me ofender com alguma fala dele. Eu falei: minha irmã, não se preocupe. Ele não me ofende em nada não acreditando no Deus que eu acredito. E aí conversando, Gerhard, um alemão, em um determinado momento, ele fazendo questão todo o tempo de falar que ele era ateu. E num determinado momento ele elogiou o fato da esposa levar os filhos pequenos na escola dominical. E ele falou assim: pastor, eu gosto que a minha esposa leve os meus filhos na escola dominical. Eu falei: peraí, você está sendo incoerente, você gosta que a gente engane os seus filhos? Porque você não acredita em Deus, nós ensinamos sobre Deus. Ele falou: não, pastor, apesar de não acreditar em Deus, o estilo de vida que vocês vivem e ensinam é bom. E eu quero para os meus filhos. Então, queridos, deixar para aceitar Jesus depois é perda de tempo. Deixar para amanhã, achar que é cedo demais, não é a melhor estratégia. E aqui o texto está dizendo que frente à tempestade, às vezes a gente fala: agora é tarde demais. Ou então a gente diz: é muito cedo. Eu não sei se você tem usado essa desculpa. Eu ainda não consegui uma boa nota no Enem, ainda não consegui passar naquele concurso público, estou lutando pela OAB, não tem jeito. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer algo. Na tempestade a gente aprende que o tempo nosso nunca é o melhor, que o tempo de Deus é o certo. Então, ao invés de lutar pelo nosso cronos,
Estejamos abertos para o Kairos, estejamos abertos para aquilo que Deus tem para nós. Porque, querido, já parou para pensar se Deus respondesse tudo do nosso jeito? Já parou para pensar o que seria da nossa vida? Se Deus respondesse todas as orações que nós já fizemos, ai de nós! Então, que bom que às vezes a gente acha que Deus está demorando. Que bom que às vezes a gente pensa que Deus não está respondendo, porque de fato, a nossa vontade nunca é melhor do que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então a primeira lição que eu aprendo nessa história: nunca é tarde demais. Nunca é cedo demais. Melhor lugar para viver é no centro da vontade de Deus. A melhor pessoa que pode fazer companhia para nós, que pode andar conosco, Solange, a melhor pessoa não é a nossa esposa, nem o nosso marido. A melhor companhia é o Espírito Santo de Deus. Estar no melhor lugar, com a melhor pessoa, essa é a vontade de Deus. E se você não está, não pense que já passou a hora, ou não pense que não chegou. Como diz o próprio livro de Hebreus, hoje é o dia que Deus preparou na eternidade para falar ao meu e ao seu coração. Posso ouvir um amém de você? Amém? Segunda coisa desse texto, olha o verso 35 aí na sua Bíblia. Naquele mesmo dia, sendo já tarde, Jesus disse-lhes, ou disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. O que Jesus disse? Passemos para outra. Querido, preste atenção, querida. Tempo de tempestade, ou tempo que tempestade está prevista, porque Jesus sabia de todas as coisas, e ele já sabia na sua onisciência, na sua previsão por ser o dono do tempo, que aquele dia era um dia de tempestade. Mas mesmo sabendo que uma tempestade viria, Jesus fez uma proposta: passemos para outra margem. E às vezes Jesus propõe para a gente enfrentar situações sujeitas a tempestades. Mas o grande convite é maior do que a tempestade. E o convite de Jesus para mim e para você nesses 81 anos de aniversário da Igreja Central Cristã Evangélica de Goiânia, meu irmão, minha irmã, sabe qual é? Vamos mudar de vida. Quando Jesus chega para os discípulos e fala, passemos para outra margem, é um convite para mudança. O apóstolo Paulo falou isso diferente em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, tudo se fez novo. Meu irmão e minha irmã, se eu e você olharmos para a nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo, se não há mudança nenhuma, se não há novidade nenhuma, alguma coisa não está funcionando. Se a minha vida antes de Jesus é mais ou menos parecida com a minha vida depois de Jesus, alguma coisa não funcionou e a tempestade pode ser fatal na minha vida. Jesus chega para os discípulos e diz, passemos para outra margem. Está na hora de mudar. Que tal mudar um pouco as amizades que não são tão boas? Que tal mudar um pouco as consequências de algumas ações que você tem, mudando as ações, os lugares que você tem andado, os sites que você tem visitado, a literatura que tem servido para formar o seu caráter ou consolidá-lo. Meu irmão, minha irmã, Jesus está falando para os discípulos, vamos passar para o outro lado. Vamos aproveitar os 81 anos de trajetória, já que você não tem 81 ainda, vamos aproveitar, porque nunca é tarde, vamos fazer diferente. Alguém disse que o Einstein falou que insanidade é fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Você já viu quando acaba energia elétrica em casa? Você está no escuro, mas você entra numa sala, você aperta o botão do interruptor. Ou sou eu que faço isso? Ainda bem. Queridos, está num lugar escuro, está sem energia. Você sabe que está sem energia, mas a força do hábito faz você apertar o interruptor que você sabe, você está às vezes carregando uma vela na mão para o escuro, acendendo o interruptor que você sabe que não tem energia. Quantas coisas na nossa vida a gente faz de forma automática. As minhas filhas, eu tenho uma filha que amanhã faz 28 anos, a Keila, as duas são casadas, a Giovana com 23, mas eu nunca quis que elas aprendessem a dirigir antes dos 18 anos, porque eu aprendi com 15 e fui um transtorno para o meu pai. Então eu falei, não, elas nunca sentaram, pastor Humberto, no banco de motorista, até os 18 anos. Com 18 anos eu as levei ali no Serra Dourada, naquele estacionamento, para começar. E aí,
eu coloquei, foi o mesmo caso com as duas, ela tem diferente de idade aí de quase 5 anos. Coloquei-as no banco de motorista, e eu comecei a ensinar, e eu me desesperei, quando eu comecei a pensar o que é dirigir. Falei assim, puxa o banco para o lugar, acertou os pedais lá para não ficar curto, acertei. Pega agora o retrovisor de fora, arruma, do outro lado arruma, olha o retrovisor de dentro, olhei. Tá vendo essa chave? Tô. Você vai, primeiro, aperta aquele pé da esquerda lá e vê se o câmbio tá mole, tá? Chama ponto morto. Tá, aí você vira, quando virar, você volta a chave um pouquinho, senão fica... Ah, pegou. Agora não pisa muito no acelerador. Agora é o seguinte, você vai pisar naquele pé do lado esquerdo, você vai pôr a marcha para frente, você vai tirar o pé esquerdo, vai apertar o direito, e o carro vai começar a se mover, e quando o carro começar a se mover, você vai ouvir o barulho do motor que está aumentando a rotação, e aí você vai pisar rapidamente no da esquerda, vai puxar o câmbio para trás, vai pisar no outro, e você não pode esquecer de olhar para frente, pelo retrovisor olhar para trás, e dar marcha, a luz assim, quando você for virar para a esquerda, pai, eu não vou mais dirigir. Quantos vieram para cá dirigindo hoje? Deixa eu ver. Você lembrou de alguma coisa disso? Ninguém, a gente faz automaticamente. Alguém já disse que o problema do Alzheimer é isso. A gente não usa mais a cabeça, a gente faz tudo automático. E Jesus faz um convite, não seja um robô, não seja um autômato, que chega no culto, faz sempre igual, não porque você está sentindo, mas porque você aprendeu há 81 anos que é assim. Querido irmão, irmã, o convite é para passar para outra margem. Não quer dizer que tudo que a gente faz está errado, não. Tem muita coisa boa que Deus já plantou em nós, amém? Mas meu irmão, minha irmã, pode melhorar. Tem muitos casais que o marido na casa sempre senta no mesmo lugar no sofá. E está fundo o sofá. E ai de alguém que sentar no lugar dele. Eu não vou falar nem da igreja. Não vou nem falar da igreja. Não vou falar. É só lá na Metodista Central que tem esse problema. Aqui eu sei que não tem. Queridos, tem irmãos da igreja que às vezes eu vou procurar. Eu falo, fulano não veio. Pastor, eu falei, você mudou? Eu sei que aqui não tem isso, né, pastor? Eu sei que aqui não tem isso. Mas lá na Metodista tem. Meu irmão, minha irmã, vamos mudar. Faça diferente. Busque na palavra de Deus e queira fazer diferente, porque Jesus ele faz esse convite para os discípulos. Os discípulos dizem assim, Senhor, vamos ficar aqui mesmo. Vamos despedir as multidões, vamos descansar aqui. Não, gente, vamos passar para o outro lado. Vamos buscar em Deus alternativas. Vamos melhorar a nossa questão profissional, a nossa questão acadêmica. Eu me lembro, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, antes de eu ser... A minha primeira formação é técnico-químico, depois eu me formei em administração de empresas, e durante 15 anos eu trabalhei numa representação de imóveis que o meu pai formou, e quando ele faleceu eu assumi. Mas quando ele ainda estava vivo, eu convivia com ele, e eu fazendo administração de empresas, eu falava assim, pai, isso foi no final da década de 80, começo de 90, inventaram um negócio que você jovem não sabe o que é, tem no museu, que chama fax. Vocês sabem o que é fax? Então, eu sabia que vocês não sabiam. Se eu falar de telégrafo, então, vocês vão achar que eu sou do dinossauro. Mas quando se inventou o fax, eu falei para meu pai, pai, compra um fax. Para quê? Pai, isso dinamiza, o senhor não precisa ir lá no Correios e Telégrafos para colocar um envelope com os pedidos para as empresas. O senhor pode passar pelo fax. Meu pai fala, não, tudo que eu conquistei até hoje foi desse jeito. Eu não vou mudar. Glorifico a Deus pela vida do meu pai. Mas ele podia ter melhorado. Ele podia ter passado para outra margem. Ele podia ter comprado um fax, quem sabe. Querido irmão, irmã, Deus é o Deus das oportunidades. E com Jesus no barco, a gente pode mudar de margem, porque Ele vai nos levar para um porto seguro em nome do Senhor Jesus. Amém? Terceira lição que eu aprendo é que no verso número 35, Jesus não fala assim, pessoal, passem para o outro lado. Existiram episódios que Ele falou assim, mas esse em especial, Ele se inclui. Ele fala, passemos. Porque Ele sabia que havia uma tempestade, e o episódio ali não era para andar sobre as águas, esse é um outro episódio, outras lições, mas aqui Ele fala assim, passemos para outra margem. Meu irmão, minha irmã, sabe o que eu aprendo? Que independente da tempestade, quando Jesus está com a gente, nós somos mais do que vencedores. Independente
da doença, independente do resultado do exame, independente da demissão, independente da crise, independente do governo, seja ele do partido A ou B. Quando Jesus está no barco, nós somos mais do que vencedores. E o texto está dizendo que Jesus se inclui na sua vida e na minha. Nas travessias e no enfrentamento das tempestades, ele fala, passemos. E não foi só essa vez que ele disse isso, não. Alguém poderá dizer assim, pastor, mas ele falou isso para os discípulos lá no Mar da Galileia. Mas ele também falou em Mateus 28, 20. E aí ele falou para mim e para você especificamente. Mateus 28, 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando não houver mais séculos, não houver mais anos, não houver mais dias, ele vai continuar conosco por toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, para enfrentar a tempestade, Jesus tem que estar no nosso barco. O texto nos diz que outros barcos seguiam o barco dos discípulos. Existem muitas expressões religiosas que tentam apresentar a salvação do ser humano. Existe até uma falácia que diz que todos os caminhos levam a Deus. Eu diria, todos os caminhos tentam levar até Deus. Mas o barco em que Jesus não está dentro, esse não chega na outra margem. O barco, meu e seu, a minha e a sua vida, nós precisamos da presença constante de Jesus. E os discípulos, esses mesmos discípulos, em João 14, 18, a história nos conta que os discípulos estavam tristes porque Jesus começou a expressar a ideia de ir embora, e os discípulos estão então preocupados, e eles falam, Senhor, e nós? João 14, 18, Jesus diz, não vos deixarei órfãos. Começo deste culto, pastor, nas primeiras ações deste culto, o pastor leu o Salmo 103. E o Salmo 103 falou da nossa filiação, ou da paternidade de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus não é um ser, como alguns dizem, que fez a terra e foi morar em outro lugar. Ele não é como o movimento gnóstico docetismo, que nos tempos de Jesus falava que ele era um ser divino com aparência humana. Não. Ele sofreu tudo o que eu e você sofremos. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, Hebreus 4, 15, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer. Aliás, lá está falando diferente, está falando que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Eu estou falando agora a versão 2 Ednei, capítulo 15, né? Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele enfrentou as tempestades, ele enfrentou as tentações, ele enfrentou as enfermidades, ele enfrentou as crises depressivas, ele enfrentou a solidão, ele enfrentou a traição, ele enfrentou tudo que nós sofremos e muito mais. E ele falou para nós, eu estou com você. Eu não sei quem já ficou internado numa UTI, mas a UTI é terrível, dentre tantas coisas, porque a gente fica sozinho dentro dela. A UTI é terrível porque a gente fica no meio das máquinas, o pi, 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 e a gente ora para não ficar pi, né? Fica naquela crise. Queridos, a UTI é algo solitário. Quando você está num quarto de hospital, e a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, passam a noite com você. Eles não fazem nada, não são médicos na maioria das vezes, não ministram ali os medicamentos, mas eles ficam do seu lado segurando a sua mão. É uma noite mais tranquila, em meio à enfermidade, à dor, quando a gente sabe que tem alguém com a gente. Jesus está falando para você, vamos passar desse domingo para segunda, vamos passar para o 82º aniversário, vamos passar para novas etapas de uma outra margem, e eu vou estar com você. A presença solidária, a presença de Jesus é o que eu e você precisamos. E a grande lição dessa história, que a gente pode aprender, é que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Amém? Olha o texto, eu já estou começando a concluir. Quantas vezes eu já falei concluindo? É a primeira, então. Que a turma da igreja fica no primeiro banco fazendo assim, né? Aí, quando dá o quinto concluindo, eu entro para os finalmente. Alguém já disse que fé é acreditar que o pastor vai terminar. Queridos, verso 38 da sua Bíblia, olha aí. Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. E eles o despertam. E lhe dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Querido, olha para mim um pouquinho, deixa eu falar algo para você.
Essa história, ela tem muitos ensinamentos. Preste atenção, Jesus estava deitado, sabe aonde? No banquinho do piloto do barco. Esse travesseiro era o banquinho lá do fundo, na popa, onde o piloto do barquinho, ele ficava ali conduzindo e cuidando da direção do barquinho. Jesus, ele vai se acomodar, porque ele estava extremamente cansado, ele vai se acomodar no banco do piloto, do comandante. Em outras palavras, a gente aprende que esse é o lugar que Jesus quer estar na nossa vida, no lugar do piloto. Porque muitas vezes a gente quer que Jesus entre no barco, mas ele vai para o porão, igual Jonas quando estava fugindo. Se você se lembra de um outro episódio, que inclusive está no Evangelho de Marcos, quando Jesus, ele, numa outra travessia, numa outra tempestade, o texto nos diz que ele ficou orando, despedindo a multidão, e aí os discípulos estavam desesperados, e Jesus chegou andando sobre o mar. O texto nos diz que ele queria tomar a dianteira do barco. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Às vezes a gente tem Jesus no barco, mas ele não é o Senhor absoluto. Às vezes Jesus é igual a rainha Elizabeth da Inglaterra, do Reino Unido. Todo mundo apaixona, todo mundo acha bonito. Quando ela passa naquela carruagem, todo mundo vibra. Ah, nossa rainha! Somos súditos da realeza inglesa. Bênção! Mas quem manda é o primeiro-ministro. É o parlamento. A rainha é só um chefe de Estado. O chefe de governo é o primeiro-ministro. Às vezes o nosso sistema é assim. Nós somos uma monarquia, Jesus é o rei, mas é parlamentarista. É o meu ego, com as minhas vontades, as minhas tradições, as minhas amarguras que mandam na minha vida. Jesus precisa sentar no barco e ele quer tomar a dianteira e ele quer dar direção para mim e para a sua vida. Quem está entendendo isso? Eu estou entendendo. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós desenvolvemos uma relação incômoda com Jesus. A impressão que nos dá nesse texto, pastor Humberto, é que Jesus ele se sente incomodado. Será que as nossas orações incomodam a Jesus? Porque, queridos, onde está o erro de você ir a Jesus no momento de tempestade? O erro é dele de estar dormindo, alguém poderá dizer. Afinal de contas, o senhor não liga para nós, o barco está enchendo, a gente não aguenta mais usar a canequinha para tirar a água do barco. O senhor não se preocupa com a gente, o senhor prega o amor, o senhor fala que a gente tem de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, e o senhor está vendo a gente morrer e não faz nada. Queridos, às vezes é assim que a gente se relaciona com Jesus. Alguém já me disse uma vez que se Jesus não tiver um lugar no céu garantido para ele, ele é muito injusto. Porque o que ele já sofreu na vida, e com a sogra que ele tem. Eu não gosto de falar mal de sogra, não. Eu amo a sogra da minha esposa. Eu sou apaixonada. Vocês dão risada porque vocês não têm a sogra que eu tenho. É uma bênção. Mas, queridos, deixa eu falar algo para você. Às vezes a nossa relação com Jesus é igual a de sogra com genro, que não se dão bem. É tolerável. É criticando porque você não fez o que eu pedi. É esperando que você faça aquilo que você tem obrigação de fazer. E o texto está dizendo aqui que Jesus acorda, dá uma espreguiçada. E, gente! Homem de pouca fé. É interessante observar, meu irmão, minha irmã, que Jesus ele não aborda e não faz uma abordagem do problema daquele povo em outro aspecto. Ele não fala, vocês não entenderam nada que eu falei. Ele não critica outra coisa senão a falta de fé. Então a impressão que eu tenho é que quando eu me aproximo de Jesus sem fé, eu estou incomodando a Jesus. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se eu me aproximo dele sem fé, o que está acontecendo? Eu não estou agradando. Se eu não agrado, eu posso presumir ou inferir que se eu não agrado, eu desagrado. E aqui a impressão que nos dá é essa, eles desagradaram a Jesus, não por ter acordado incomodado, mas por não ter resolvido o problema antes. Lembra de Marta e Maria, João capítulo 11, quando Lázaro morre, Jesus volta, e elas falam assim, se o senhor estivesse aqui, mas ele vai ressuscitar. Eu creio que no último dia, tal. Você conhece a história?
A Bíblia fala que Jesus chorou naquele momento. Menor versículo da Bíblia, né? João 11:35, Jesus chorou. Querido, se Jesus chorou por causa da morte de Lázaro, a impressão que dá é que ele é meio hipócrita. Porque se ele sabia que ia ressuscitar. Se ele sabia que Jesus sabia que Lázaro não ia ficar morto, ele mesmo tinha dito, essa enfermidade não é para a morte. Se Jesus sabia que o ato seguinte seria ressuscitar Lázaro, ele chorar pela morte de Lázaro é um contrassenso. A minha opinião, e você pode pensar diferente, a minha opinião é que Jesus chorou pela incredulidade das irmãs. Ele chorou pela falta de fé daquelas mulheres que tinham ido até ele, mas achando que agora era tarde demais. Ou era cedo demais, já que as coisas iam acontecer só no último dia da ressurreição. Querido, essa relação incômoda, na tempestade a gente precisa aprender a depender de Jesus, mas não como office boy que fica fazendo as coisas que a gente precisa. A gente precisa aprender com Jesus, não como aquele que a gente aperta o botão na hora do sufoco. Essa semana a revista Veja mostrou lá no depoimento, agora tem uma página lá que fala depoimentos pessoais de um jovem, até ele vai estar aqui lançando um livro por esses dias, que nós já vimos na internet. Um menino que nasceu só o tronco, nasceu com um pedacinho de pé, sem os membros superiores, sem os membros inferiores, só o tronco. E é um pequeno testemunho da vida dele, ele é cristão. Eu fico pensando, gente, se eu tivesse nascido assim, ou se acontecesse uma fatalidade que eu perdesse os meus membros, como seria o meu relacionamento com Jesus daí em diante? Se eu perdesse o meu emprego, se eu perdesse a minha saúde, se as coisas dessem tudo errado na minha vida, como seria o meu relacionamento com Jesus naqueles dias? Jesus, ele chama atenção porque não basta ele estar no barco, ele quer estar no barco, no lugar do piloto da nossa vida, e ele quer que a gente se relacione com ele, crendo, tendo fé. Sabe que quando a gente cede à tentação, faltou fé. Porque a Bíblia fala que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. 1 Coríntios 10:13. Se eu cedo a uma tentação é porque faltou fé. E quando falta fé, eu me incluo ou eu me categorizo na condição desses discípulos. Que ele fala, gente, vocês não aprenderam ainda nesses 3 anos como a coisa funciona? Eu quero concluir mesmo, olhando para o final da história. O texto nos diz que Jesus acalma a tempestade. E Ele quer fazer isso na minha vida e na sua. Agora, quando Ele não nos livra da tempestade, Ele quer nos livrar na tempestade. E o livramento na tempestade, podemos citar como exemplo a história de Daniel, que não foi livre da cova, mas na cova. Citar a história lá no livro de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não foram livres da fornalha, mas foram livres na fornalha. Quantas vezes Deus permite que a gente enfrente a tempestade, para que na tempestade a gente aprenda valores do reino de Deus eterno. Na minha formação em teologia, no meu trabalho de conclusão de curso, eu falei sobre capelania hospitalar. E disse que o subtítulo era capelania hospitalar, uma opção pela cura. E defendi a ideia que Jesus sempre cura. Às vezes ele usa a medicina, ou na maioria das vezes, quando a medicina não é capaz, ele ainda continua tendo poder para fazer o que ele quiser. Mas às vezes ele não cura da doença, e sim na doença. E eu conheço pessoas que morreram com câncer, mas foram curadas durante a doença. Se aproximaram de Jesus, tiveram a vida transformadas, aprenderam a se relacionar com Jesus, não como office boy, nem como empregado, nem como diretor de empresa, mas como pai e filho. E aí quando estavam curados naquilo que é mais importante, Jesus falou, então já cumpri o propósito, pode subir. Eu conheci um pastor que ele dizia isso, todas as vezes que eu oro, Deus cura. Às vezes ele deixa a pessoa aqui, e às vezes ele leva. Mas a cura sempre existe, porque a cura principal não é a física. É a cura e a salvação da alma da vida eterna. E aí eu concluo olhando para esse texto, pensando no verso 35, quando Jesus fala, passemos
para o outro lado. Sabe por que Jesus foi dormir tranquilo? Porque ele era um irresponsável? Não, em hipótese alguma. Mas porque ele tinha proferido uma palavra. Porque ele tinha ali, da boca dele, saído uma promessa. Ele falou para os discípulos: nós vamos passar para o outro lado. E meu irmão, minha irmã, quando Jesus traz uma palavra para você, uma promessa, não há tempestade que vai fazer essa promessa não se cumprir. Jesus não é homem para que minta, não é homem para se arrepender, nem de filho do homem, assim mesmo, agora confundi. Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Né? Queridos, Jesus, o que ele fala, acontece. E se ele chegou para os discípulos e falou: passemos para outra margem, pode todo mundo dormir, se for o caso. Porque se não passar por cima, Deus vai fazer um submarino. Vai secar o mar, vai fazer o que for preciso. Mas se tem uma palavra de salvação para a tua casa, se tem uma palavra de restauração para o teu lar, se tem uma palavra de libertação de um filho, meu irmão e minha irmã, creia nessa palavra, viva essa palavra. Se for preciso, tire a água de dentro do barco, mas não incomode a Jesus com a nossa falta de fé. Porque se ele disse, vai se cumprir. Se ele prometeu que eles iam superar aquele mar e alcançar um porto seguro, isso vai acontecer. A sociedade querendo ou não, a moda, a imprensa, os meios de comunicação, os políticos querendo ou não. Se Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Se ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se ele disse, como nós lemos no Salmo 103, eu é quem curo, eu é quem perdoo todas as coisas, ele pode fazer isso na minha vida e na sua. Fecha os seus olhos. Olha para o teu coração. Não sei se a nossa irmã do teclado ou o nosso irmão do piano puder nos ajudar neste momento. A Bíblia fala que isso não é só fazer um ambiente musical, não, mas Deus habita no meio dos louvores. Então, quantos instrumentos ou o instrumento louvo, eu queria que você pensasse na sua vida enquanto eu estou pensando na minha. Eu não sei se você tem enfrentado tempestades. Eu não sei se você tem enfrentado situações na vida que fogem ao teu controle. Eu não sei se você, meu irmão e minha irmã, nesses 81 anos de história de igreja central, cristã evangélica, tem sido um tempo de alguns sofrimentos para você. Motivos de louvor e de gratidão existem inúmeros. E um deles é passarmos por situações adversas. Porque a tempestade nos ensina a nos relacionarmos com Jesus de uma forma correta, pela fé. Crendo que Ele é e crendo que o que Ele falou se cumpre. E descansando na palavra proferida, na promessa dEle. Eu não sei quantas lições Deus quer te ensinar durante essa tempestade. Mas eu sei que a tempestade vai acabar. A palavra nos diz, meu irmão, minha irmã, que Jesus chegou depois que os discípulos aprenderam as lições, ou em meio ao aprendizado. Jesus disse para a tempestade: aquieta-te, emudece. Tempestade, você não é maior do que o Todo-Poderoso, disse Jesus. E a natureza, os principados e potestades, tudo tem de se submeter à ordem, à palavra do Senhor Jesus. Quando Ele falou, o vento acalmou, a bonança chegou, e mesmo que houvesse um clima favorável para a tempestade, mesmo que o local fosse propício a uma depressão, mesmo que as circunstâncias todas apontassem para a derrota, mediante a palavra de Jesus, tudo foi mudado. E hoje, depois de 2000 anos, a gente pode aprender com essa história, para aprendermos como enfrentar as nossas tempestades. Eu quero orar por você.
Não se preocupe com quem está do seu lado, nem à frente, nem atrás. Eu quero orar por você. Se você precisa e quer essa oração, eu queria que você aí no seu lugar mesmo, se você pudesse, numa atitude de decisão voluntária, de fé, se você quiser se colocar em pé. Não porque o outro ficou em pé, porque ninguém está vendo ninguém, é um momento que só Jesus olha para nós. Mas a posição de ficar em pé, falar: Jesus, o Senhor conhece o meu coração, mas eu estou tomando uma decisão falando: eu quero, eu preciso. Eu não quero me dirigir ao Senhor te incomodando, ao contrário, eu quero que a minha fé agrade ao Senhor. E já que o Senhor é o autor da minha fé, então eu preciso que o Senhor direcione sobre mim essa capacidade sobrenatural de crer e de ter esperança no Senhor. Eu quero orar por você. Você que ficou em pé, ou se você quiser ficar, nós vamos orar juntos. Permanecer em oração, em nome do Senhor Jesus. E ao se posicionar, você está falando para Jesus: Jesus, eu entendi, e conforme o meu entendimento revelado pelo teu Espírito, eu vou te obedecer. Espírito Santo, nós estamos aqui. Espírito Santo, eu estou em pé porque eu preciso. Esses meus irmãos e irmãs também estão se posicionando porque nós precisamos da tua intervenção. Nós precisamos que o Senhor faça o teu milagre de uma forma sobrenatural. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor está aqui. O Senhor, desde o início dessa igreja, tem estado presente na vida desta igreja, neste púlpito, na vida dos pastores, da liderança. Senhor Jesus, nós te louvamos porque essa igreja venceu muitas tempestades. Mas, Pai, nós estamos em pé porque nós precisamos do teu milagre. Nós precisamos que o Senhor diga para o vento e para o temporal e para o terremoto: aquieta-te. Por favor, Jesus, pelos teus méritos, porque em nós não há virtude alguma que justifique o nosso pedido. Pelos teus méritos, Senhor Jesus, oramos pela tua intervenção sobre a vida de cada irmão e irmã. E oramos crendo na tua palavra, assim como os discípulos deveriam crer quando o Senhor disse: passemos para outra margem. Crendo na tua palavra, nós tomamos posse das tuas promessas e viveremos, ainda que em meio aos ventos contrários, viveremos contigo e o Senhor conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser orar comigo, meu irmão, minha irmã, diga assim: Senhor Jesus, eu entendi a tua mensagem e eu te peço que o teu poder, a tua palavra, a tua presença estejam sobre a minha vida, sobre a minha família, e eu creio na tua intervenção, no teu milagre e no fim da tempestade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Se assente, meu irmão, minha irmã. Deus continue derramando a graça dele sobre cada um de nós. Amém? Queridos irmãos e irmãs, eu fiz um convite ao pastor Humberto e à liderança, e ele me permitiu e me solicitou que eu fizesse para todos vocês. A nossa igreja amanhã, pela manhã, Metodista Central, na Rua 20, nós vamos ter uma programação especial. Agora, segunda-feira, 9 horas da manhã, é só o pastor que pode. Mas, outro dia falaram: pastor, que dia que é a sua folga? Eu falei: eu não tenho folga, quem tem folga é folgado. Eu falei assim: eu tenho descanso, meu descanso é na sexta-feira. Mas daí, queridos, se você puder, dentro da sua agenda, né, se organizar, eu não sei quantos conhecem, se você não conhece, procure na internet, no YouTube, você vai saber quem é, pastor Luciano Subirá. Alguém conhece aqui?
pastor Luciano Subirá. Você que não conhece, vai lá em casa, entra lá no YouTube, Luciano Subirá. Um homem de Deus, tem feito uma obra maravilhosa, tanto aqui no Brasil quanto fora, um pregador da palavra. Você consegue ouvir o pastor Luciano falar 4 horas, e quando ele fala amém, você fala já? É um homem, um estudioso, é um mestre. E ele vai estar conosco. Amanhã pela manhã, a agenda dele é muito difícil, só conseguimos, de fato, uma passadinha dele por aqui. É um culto, né, para pastores e líderes e para toda a igreja. Amanhã, às 9h30 da manhã, se você quiser, ser o nosso convidado ali na Rua 20, número 448. Deus te abençoe. Alguém falou, pastor, vocês dão atestado? Eu falo, não, só dou atestado de tratamento de saúde espiritual, mas não sei se o seu patrão vai aceitar. Obrigado, queridos. Eu quero dizer aos irmãos mais uma vez que eu continuo dando a mesma resposta quando eu convido preletores para a igreja. Se eles perguntam se tem um tema específico, a minha resposta é padrão. Fale aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, porque ele sabe o que nós mais precisamos de ouvir, que pode ser diferente daquilo que nós queremos ouvir, mas ele sabe o que nós precisamos de ouvir, e nós louvamos muito a Deus por essa palavra. Muito obrigado, pastor Ednei Reolon, obrigado, irmã Solange, e eu tenho a impressão que, pelo que eu percebi, então, o irmão ano que vem volta para falar sobre Pedro andando por sobre as águas, porque já foi o da pesca, tem mar, já foi esse da tempestade, tem mar, agora tem mais um, que é ele andando por sobre as águas e a gente sendo muito edificado. Louvado seja Deus por isso. Estamos caminhando para o encerramento. Nosso almoço será ao meio-dia. Eu quero fazer, antes do Mensageiros da Paz cantar, a última vez agora de manhã, eu quero dar alguns agradecimentos e alguns avisos também. E nós temos a Sônia, nossa educadora cristã lá do Jardim Balneário. Que coisa! Hoje terminou, entre aspas, o castigo dela. E eu fui visitá-la essa semana lá com o André, vai dar certinho. Ela fez uma cirurgia para colocar um pino no tornozelo. 45 dias sem poder colocar os pés no chão. Que dificuldade, seria para qualquer um. E não é que os 45 dias terminam exatamente hoje? Que coisa boa, com esse banquete espiritual e agora com o almoço. Mas assim, Sônia, seja muito bem-vinda aqui, Deus te abençoe. Obrigado, pastor João Joaquim Alves, que durante esse tempo esteve cuidando dos cultos de estudo bíblico às quartas-feiras lá. Aliás, eu coloquei isso no boletim na primeira vez que ele foi. Toda quarta-feira ele ia lá para um estudo bíblico. E aos domingos nós fizemos uma escala. Do jeito que eu tinha falado, que tinha colocado no boletim, fizemos uma escala. Vários irmãos foram lá pregar, o Eduardo, pastor Gilmar, Agamenon, pastor João Pires, acho que não esqueci. E alguns foram mais de uma vez. Então, louvado seja Deus pela sua vida. Você está de volta, Sônia. Pastor Benê, Morada do Morro, obrigado. Deixa eu justificar a ausência do nosso pastor Ricardo, da congregação em Senador Canedo. Ele está em Minas Gerais porque ele foi para um casamento. Inclusive, quem vai pregar hoje lá é o pastor Ângelo Rézio, que é um dos pastores da igreja de Vila Nova. E o pastor Ricardo está em Minas Gerais, nesse domingo. Pastor Cavalcante e família estão conosco. Pastor Ailton, que também é da nossa equipe. Aqui ele está na igreja em Goiás, chamado Goiás Velho. E justificando. Silvio Fernandes, você está aí, Silvio? Eu vi você chegando. Está lá o Silvio, que é membro da nossa igreja, candidato a vereador pelo Partido Democratas. Temos orado pela manifestação da vontade de Deus na sua vida, irmão Silvio. Então, esses são os avisos. Eu vou parar um pouco os avisos agora e quero
que a gente ouça mais uma vez o coro Mensageiros da Paz. Temos um cântico para o final, Pablo? Temos não? Tudo bem, tem problema. Eu faço um solo, isso a gente rezar. Aí vocês vão sair mais rápido para o almoço. Mensageiros da Paz. Fica difícil, a gente começa a mencionar nomes e vai esquecer. Eu sei disso. Mas quero agradecer a todos que estiveram aqui,
E você é convidado para voltar. O culto hoje às 18 horas, que é o nosso horário normal dos cultos de domingo, tá? Você pode ligar para alguém, convidar alguém. Quero agradecer a todos que vieram aqui. Já falei com Joel, Rosângela, Orisvaldi, Luciene, sogros da Juliana, o Paulinho, que a gente chama de Paulinho, irmão da Roberta, tá? Belo Horizonte, Goiânia, a família do irmão Isaías, que veio também. Tanta gente nos visitando nessa manhã, muito, muito obrigado. Todos convidados para o almoço, e aí da seguinte forma, me pediram para falar, para avisar assim, aqui no pátio, a gente está reservando para as pessoas mais idosas. Na verdade, nós aprendemos o seguinte aqui na igreja, todo mundo é novo, só que existem os seminovos, tá? Então, os seminovos, talvez assim de 70 anos para cima, vão ficar aqui no pátio, e se você também precisa lá com as crianças, aqui. Depois nós temos no estacionamento, foi alugada uma tenda, e graças a Deus hoje não está tão quente, mas tem cadeiras lá, tem lugar para todo mundo se assentar, tá certo? Então, assim, a gente está procurando dividir. Agora, quero dizer aos irmãos que estão na organização, que essa minha parte aqui é aviso. Quando chegar lá no pátio, vocês façam conforme quiserem fazer, tá bom? Tudo bem, fiquem bem à vontade. A Aline e Ana Paula. Aline? Foi arrebatada. Foi arrebatada. Eu preciso conversar com você e Ana Paula um pouquinho. Pensei que tivesse ido antes, hein? O pastor Luciano subirá, mas ela subirá. Então, hoje à noite, teremos cantina. Roberta, Ministério de Adolescentes, estão preparando cantinas sempre para o momento de comunhão e também para a gente cooperar com as programações do Ministério de Adolescentes. Pastor Gilmar e Roberto. Então, hoje venham preparados, porque depois do culto aí a gente vai ter cantina, a gente tem que deixar algum din-din lá para poder pegar o que eles estão nos oferecendo, e alguma coisa parecida com fricassê de frango e outras coisas mais lá. Eu sei que, como nós dizemos em goianês, vai ser bom demais da conta. Tá bom? Eu creio que esses sejam os avisos. Pastor Cavalcante, vem à frente, meu irmão, por gentileza. Vem fazer a oração final. Muito obrigado a todos vocês que estiveram. Coro, mensageiros, obrigado. Vamos ficar em pé, eles vão almoçar conosco. Pastor, leva o nosso abraço, amanhã estaremos lá. Os líderes que puderem, amanhã, 9h30 da manhã, tem que apertar embaixo até ficar verdinho. Quando ficou verdinho, tem que apertar e segurar. Ficou verdinho, pode soltar. Ok? Então, espera aí, tá chegando. Onde está esse carro? Seis. Lá? Na rua 6. Será que esse carro é daqui? Um EcoSport NKE 1766. Está na rua 6, em frente ao estacionamento. EcoSport NKE 1766. Ok? É de alguém? Só para a gente saber. Não. Que bom que não. Tá bom? Tudo certo? É só um pós.